Vou ler. Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-eis enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra minha alma, que é compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Por livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. O Senhor deveras o teu servo filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. No átrio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém, irmão. Irmãos, hoje a gente vai meditar um pouco nesse salmo. É um salmo que nos traz grande lição, que nos traz grande encorajamento. E é um salmo para a gente meditar. Esse salmo é um salmo que a gente vê grandes amor de Deus para com o homem. É um salmo profundo. As Escrituras, ela nos revela, irmão, que Deus é maravilhoso. Deus é compassivo. Deus é bondoso. Deus, Ele ouve a nossa voz. Ele se inclina para nos ouvir. E esse salmo, irmão, ele nos traz, irmão, uma grande alegria de sabermos que o nosso Deus é um Deus que é compassivo, é um Deus bondoso e zeloso. E também a gente pode ver nesse salmo, irmão, um homem de um coração grato. Uma pessoa que passou por um momento difícil na sua vida, tribulações, dificuldade. E ele clama ao Senhor, ele se inclina para o Senhor, ele invoca ao Senhor, e o Senhor o livra de todo mal. O salmista aqui passa por um momento difícil na sua vida. Laços de morte me cercaram. Tristeza tomaram conta deste homem. E não era tristeza qualquer, mas algo profundo que nos leva à tristeza. Algo que pode nos levar à morte. E Deus foi generoso e bondoso para com este homem. E salvou e o livrou da morte. Também esse é um salmo que você pode tirar grandes lições, várias lições. Cada pregador, pessoa que prepara, tem um rumo para seguir. E nessa noite, queria meditar com os irmãos alguns pontos desse texto para a gente meditar, para a gente observar o quanto o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O quanto o nosso Deus, Ele age de bondade para conosco. Irmão, quantos aqui já passaram por um momento difícil na vida, por dificuldade? Que já olharam para um lado e para o outro e dizer, agora é meu fim. Às vezes passamos por isso, irmão. Assim como esse homem ele passou. Mas, irmão, em meio à tribulação, em meio à tempestade da vida, lembramos que servimos um Deus que é poderoso, um Deus que é justo, um Deus que tem prazer de ouvir o clamor dos seus filhos. Aquele que chega até Ele, irmão, aquele que vai até Ele, Ele jamais vai abandonar.
E este homem aqui, esse salmista, irmão, é um exemplo disso. Ele estava aflito, abatido por um problema, e ele foi até o Senhor, e o Senhor o livrou de todo o mal. E a gente vai meditar um pouco nesse texto. O primeiro ponto que eu separei aqui é que Deus ouve o clamor de quem lhe invoca. Olha o que fala no versículo 1 e 2 para a gente dar continuidade. Versículo 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-eis enquanto eu viver. Meu salmista declara o seu amor com base numa experiência real que Deus o ouviu. Aqui é uma experiência não de palavra, mas uma experiência real que este homem teve com Deus. Que quando ele clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu. Não foi uma oração vazia, não foram palavras mau vento, mas Deus inclinou os seus ouvidos, irmão, para ouvir o clamor deste homem. E como é bom saber que o nosso Deus, Ele nos ouve. Que Deus, Ele ouve a oração dos seus servos. Então, irmão, nós temos que aprender a clamar esse Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, a nosso sofrimento, as nossas angústias, as nossas dores. Porque Deus, Ele ouve a nossa voz. Não só ouve, mas também Ele responde às nossas orações. Nos momentos, irmã, que você chorou em silêncio, lembre que Deus estava lhe ouvindo. Quantas vezes você orou ao Senhor, Senhor, o Senhor me ouve? Deus está lhe ouvindo. Às vezes, irmãos, o que a pessoa não vê em você, Deus viu. Às vezes você contou seu problema para alguém, mas aquela pessoa não pôde lhe ajudar. E você ficou frustrado, muitas vezes fica triste, desanimado, porque precisa de uma palavra de um amigo, de uma pessoa, e mesmo assim não chegou ninguém para lhe socorrer. Mas lembre que o nosso Deus, Ele tem prazer de ouvir. A primeira coisa que temos que buscar, irmão, é Deus. Quando passa por um momento difícil, não é primeiro buscar ajuda em homem, ou botar em status nas redes sociais, passando por isso e por aquilo. Mas lembre que Deus precisa ouvir o seu clamor, porque Ele tem prazer, irmão, de lhe ajudar. A sua ansiedade, o seu problema, a sua dificuldade, coloque diante de Deus. Assim como o salmista. Esse homem estava com um problema que levou ele quase à morte. E ele fala o quê? Ele louva a Deus, ele clama a Deus, ele ora a Deus. E Deus, irmão, pelo seu amor, pela sua misericórdia, o que ele faz? Ele se inclinou. Assim diz o texto, que Deus se inclinou para ouvir. E o salmista, ele se alegra em saber que o Senhor ouviu o seu clamor. O salmista se alegra e falava: invocarei o nome do Senhor. Quando o salmista ele clama o Senhor, Deus ouve a sua voz, aquele homem se alegra. Porque Deus, irmão, livra aquele homem de tormento. Então confie em Deus. Uma das coisas que a gente tem que aprender é confiar, irmão, em Deus. E clamar a Ele de todo o nosso coração em sinceridade. Que Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel para nos socorrer. Às vezes a gente fica desanimado. Às vezes passa por uma dificuldade. Isso, irmão, isso nós passamos por dificuldade. Às vezes por momento difícil na vida. Às vezes por desânimo. Será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor tem ouvido a minha súplica? Irmãos, clama a Deus. Clama ao Senhor, porque Ele sim, Ele ouve essa súplica. Ele ouve a sua oração. Então, clama ao Senhor, coloca diante de Deus aquilo que tem lhe afetado. Coloca diante de Deus aquilo que tanto tem lhe afligido. Espera que Deus, irmão, Ele vai ouvir o seu clamor. Mas não desista de clamar, não desista de confiar nesse Deus, porque esse Deus, irmão, Ele ouve, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Olha como o salmista ele fala: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Ele me ouviu. Então, irmão, veja uma experiência real de um homem com Deus. Ele clamou, o Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e da terra, Ele ouve o clamor daquele homem.
e se inclina para aquele homem. E aquele homem, então, irmão, ele fala: eu amo o Senhor. Veja que amor. Veja a alegria daquele homem, irmão. Está passando por um momento difícil, dificuldade da sua vida, problemas de que fala até a morte chegar até a ele, a sua alma aflita, abatida, e de repente ele clama a Deus e Deus ouve o seu clamor e ele se deleita em Deus e passa a amar a Deus. É isso, irmão, que a gente tem que colocar no nosso coração, aprender a amar a Deus. Não só agradecer: Senhor, obrigado pelo livramento, obrigado pela bênção, mas temos que não só, irmão, agradecer, mas amar. Assim como este homem, ele passou o quê? Amar a Deus. Isso é importante. Nós, como servo de Deus, como filho de Deus, amar o Senhor. Ama o Senhor de todo o seu coração. Mas invocar o Senhor é ter certeza de que Ele nos ouvirá e que Ele vai nos socorrer. Então nós, como servo de Deus, como filho de Deus, temos que clamar a esse Deus e confiar que o nosso Deus, irmão, Ele é amoroso. Nosso Deus, Ele se inclina para ouvir o seu clamor. Sirva a Deus, irmão, não pela pena o que Deus pode fazer por você, mas pelo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Assim como esse homem, irmão, como salmista, ele clama ao Senhor e o Senhor ouve o seu clamor. E ele passa o que? Amar. Então Deus, ele ouve o clamor, irmão, de quem lhe invoca. Lembre-se disso. Nós, como servo de Deus, temos que aprender isso e confiar que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele ouve a nossa voz e é fiel, ele é poderoso para fazer o milagre na nossa vida. E outra coisa, irmão, que a gente pode observar aqui nesse texto, no versículo 3 e 4, mesmo na angústia há esperança. Mesmo na angústia da nossa vida, irmão, há uma esperança. É onde está a nossa esperança? Em Deus. Vamos ler o versículo 3 e 4. Laço de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra minha alma. Irmãos, há uma esperança para todos nós. Deus, ele é a nossa esperança. Deus, ele é o nosso refúgio. Então nós temos que colocar diante de Deus, irmão, a nossa vida. Veja como esse homem estava por um momento difícil na sua vida. E, irmão, a esperança dele estava em Deus. Sempre há uma esperança. Não desista de clamar ao Senhor. Não desista de viver para Deus. Lembre que Ele é a nossa esperança. Quando tudo se fechar, lembre que o nosso Deus, irmão, nele que temos que esperar e confiar, colocar tudo diante dele, porque ele é capaz de nos ajudar, de nos socorrer. Ele age como pai, ele age como um pai ama o seu filho. Deus, ele tem prazer de lhe ajudar. Então ele fala: então eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra minha alma. Veja a angústia daquele homem, um homem angustiado, um homem que está com problemas no fundo da sua alma. Ele clama ao Senhor: Senhor, livra minha alma da morte. Me livra, Senhor, da morte. O homem, ele foi o que fica com medo da morte. O homem, ele passa por pensar na sua vida e clama: Senhor, não quero morrer. É como se nós falássemos assim: Senhor, não quero morrer, me livra, Pai. E Deus vai lá, irmão. Deus vai lá e salva aquele homem. E dá esperança para aquele homem. É que ele passa de novo a viver. Irmãos, o salmista enfrentou a morte de perto. Não sabemos se foi doença, ou perseguição, ou depressão. Mas o que sabemos é que ele sofreu. E aqui ele relata nesse texto o quanto ele sofreu, mas o quanto Deus é maravilhoso para nos ajudar e nos socorrer. Então, irmão, não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas lembre que a nossa esperança é Deus. Deus, ele age a nosso favor, não porque merecemos, mas porque sua graça, a sua misericórdia é grande, é imensa para conosco. Então, irmão, invocar o nome de Deus em meio à angústia, em meio ao desespero, é saber que esse Deus é um Deus que te protege, é um Deus que cuida de você. Às vezes nosso coração fica muito aflito quando estamos passando por uma dificuldade, um problema. Não sabemos para onde correr ou se apoiar.
Mas nós, como servo de Deus, como filho de Deus, como cristão, temos que se apoiar em Deus e ter a esperança de que o nosso Deus, Ele vai agir ao nosso favor. Não desanime, mas confie esse Deus que é poderoso para nos socorrer. Então, o que tem lhe afligido? Colocado você, às vezes, no fundo do poço, às vezes aquela tristeza, aquela angústia que tem lhe atormentado, aquele problema. Tem esperança em Deus. Tem esperança que o Senhor, Ele pode lhe socorrer, Ele pode lhe ajudar. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Olha o que Deus faz na vida deste homem. Piedoso é o Senhor e justo nosso Deus, e tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, foi abatido, mas Ele me livrou. É o que fala no versículo 5 e 6 desse texto. Olha como é que estava esse homem, abatido, mas Deus foi lá e o livrou. Irmãos, esse é o Deus que servimos. É o Deus que confiamos, é o Deus no qual, irmão, louvamos. E nós temos que olhar para esse Deus, olhar com alegria, dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por tu ser meu refúgio. A Ti, Senhor, que há minha esperança, há minha confiança. Em Ti vem o meu socorro, em Ti vem o meu livramento. Irmão, temos que colocar isso em nossa mente, de que o Senhor, nele há esperança, mesmo em momentos de aflição. O nosso Senhor é justo, Deus age, irmão, com retidão, misericordioso. Deus nos dá o que não merecemos. Você pode estar passando por angústia, mas há um nome acima de todos os nomes, no qual você pode confiar, no que você pode clamar, dizer: Senhor, me ajuda, me socorre. Então, irmão, há uma esperança para a nossa vida. Outra coisa, irmão, que a gente pode aprendermos aqui um pouco, é que Deus, Ele restaura a alma abatida. Aquela alma está triste, desanimada. Às vezes, irmão, isso nos ataca. Todos nós passamos por isso. Tem momentos que a gente está o quê? Abatido, triste, desanimado, sem ânimo para nada. Olha o que fala aqui no versículo 7 e 9 do nosso texto. 7 e 9. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Volta a minha alma para o sossego. Volte a minha alma para o Senhor. O salmista fala: comigo mesmo. Alma, volte a descansar. E às vezes, irmão, como nós precisamos descansar em Deus, trazer nossa alma, nossa vida para Deus, descansar, ter repouso em Deus. E às vezes, irmão, nós não fizemos isso e sofremos. Nossa alma está abatida, está desanimada. E como que vamos animar, irmão? Reclamando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, lendo a palavra de Deus. Isso não vai nos animar de novo. Isso vai nos trazer o que? Alegria. Assim como esse homem, esse salmista, estava triste, desanimado. O que ele faz, irmão? Ele espera em Deus. Ele clama ao Senhor. E o Senhor, irmão, restaura ele a alegria. E ele louva o Senhor. Ele começa a viver uma vida de gratidão a Deus. E ele fala que aonde eu estiver eu vou dar testemunho, andarei na terra dos viventes, anunciando, falando do teu amor. Irmãos, isso como é algo que a gente pode observar que este homem estava vivendo. Uma vida de gratidão. Aquele homem triste, abatido, desanimado, desiludido, agora ele passa o quê? A encontrar uma vida de paz, uma vida de livramento, uma vida que agora, cada dia mais ele quer estar perto de Deus. Ele falou: a minha alma, descansa em Deus, vamos repousar no Senhor, porque Ele grande livramento fez em nossas vidas. Irmãos, esse é o Deus que servimos. O salmista ele clama: volte a minha alma para o teu sossego, para o teu repouso. Irmão, a nossa alma só tem repouso, só tem sossego em Deus. Não adianta a gente querer buscar
coisas lá fora, buscar ter momentos de paz lá fora. Não vamos. A nossa alma só encontra paz, só encontra alegria, só encontra repouso em Deus. Somente em Deus, que vai nos dar alegria, que vai nos dar, irmão, o desejo de viver de novo. É Deus que nos pega no colo, irmão. Ele é como uma mãe que pega o seu filho pelo colo. Quando o seu filho cai, chora, a mãe vai lá e pega o seu filho pelo colo e acalma ele. Assim é o nosso Deus que servimos. Ele age, irmão, de amor, de misericórdia para conosco. E o salmista fala: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Imaginamos o escritor desse salmo andando e falando da graça e do amor do Senhor para aquele povo. Imagine ele falando do que o Senhor tem feito na vida dele. Irmão, fale com sua alma. Fale com sua alma. E lembre que o que Deus já fez na sua vida. Lembre o que Deus já fez na sua vida. E lembre, irmão, o que o Senhor ainda pode fazer na sua vida. Isso tem que nos dar o que, irmão? Alegria. A alma que é restaurada, a alma ela precisa o que, irmão? Ser restaurada e cheia de alegria. E essa alegria é em Deus. Então a alma batida, ela precisa voltar para Deus. E assim este homem ele chama, volta para Deus. Vamos buscar o Senhor, se alegra no Senhor a minha alma. Então, irmãos, Deus ele restaura a alma batida. Deus ele dá alegria. Deus ele pode lhe dar, irmão, aquilo que o mundo não pode lhe dar, que é alegria para uma alma batida. E uma coisa, irmão, ruim de a pessoa viver é uma vida triste, desanimada, abatida, sem ânimo, para nada. Quando a pessoa está sem ânimo, para nada, mas é ruim. Às vezes a pessoa não tem coragem nem de levantar da cama, está desanimada. E a gente precisa voltar às Escrituras, precisa olhar para Deus e pedir força. Senhor, restaura minha alma. Senhor, em Ti a esperança. Senhor, em Ti que minha alma tem que repousar. Em Ti que vem meu socorro, me anima, me encoraja, me fortalece. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser fortalecido porque eu estou fraco, desanimado. Todos nós já passamos por isso, irmão. Mas se você nunca passou, lembre que você vai chegar esse dia também para você estar desanimado na caminhada. Desanimamos. Mas quem, irmão, nos fortalece é Deus, não é nós mesmos, mas é a palavra de Deus. E outra coisa, irmão, que a gente pode observar aqui, que outro ponto que a gente pode observar, é um coração grato, ele louva a Deus. Então, com um coração grato, ele louva a Deus. Vamos ler o verso de 12 ao 19. 12 ao 19. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor devera sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, no átrio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Veja, irmão, um coração grato a Deus. E este homem, ele faz voto com Deus e agora ele quer cumprir. Este homem agora ele quer andar com Deus, ele quer mostrar para o povo que ele é servo de Deus e que Deus fez grande maravilha em sua vida. E quantas vezes, irmão, nós clamamos ao Senhor por uma bênção, por um livramento, e o Senhor ele nos livra. E muitas vezes ficamos calados, muitas vezes não falamos para as pessoas que Deus fez em nossas vidas. Mas este homem, irmão, ele se enche de alegria e fala: Senhor, o que darei a Ti, Senhor? O que darei pelo que Tu tem feito na minha vida? O que darei ao Senhor? Irmãos, esse homem passa a viver uma vida de gratidão a Deus, uma vida voltada para Deus. Irmão, ele quer retribuir a Deus. Mas como ele vai retribuir a Deus, irmão? Ele fala: tomando o cálice da salvação. Ele quer estar cada dia mais perto do seu Deus, cada dia mais perto, louvando a Deus, vivendo uma vida de gratidão. Irmão, isso nós temos que
colocar no nosso coração que Deus é maravilhoso, que Deus ele é poderoso, que Deus ele nos ama, e por isso temos que andar com o coração grato, louvando a Deus pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aí ele fala no versículo 18: pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Veja, irmão, que como este homem ele começa a estar agindo, como esse homem agora ele começa o que? Eu vou pagar meus votos que eu fiz a Deus. Pelo que eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu, me livrou. Então agora é hora de eu falar para as pessoas do que Deus fez na minha vida. Pagarei meus votos. Quantas vezes, irmão, falando: Deus, se tu me der isso, Senhor, eu vou fazer isso para ti. Às vezes, irmão, falamos da boca para fora, mas não cumprimos. Porque, irmãos, este homem aqui, ele não só queria a bênção, mas ele passou a ser o que, irmão? Outra pessoa. Ele passou a amar o seu Deus. Amar é diferente de você só querer. Quando você só quer, você só pede. Mas quando você passa a amar alguém, passa a amar uma pessoa, você quer estar o quê? Próximo todos os dias. E esse era este homem. Ele queria estar perto todos os dias do seu Deus, louvando a Deus com amor, com alegria, mostrando que o seu coração, irmão, tem prazer de tudo aquilo que ele falou, que iria fazer, esse homem ele fez. Tudo que ele falou: Senhor, eu vou te louvar, ele louvou. Senhor, andarei na terra dos viventes, Senhor, eu vou falar do teu amor. Ele falou do amor de Deus. Senhor, eu vou cumprir meus votos. Ele cumpriu seus votos. Irmão, vejo que um coração grato ele faz. Coração grato, ele se deleita em Deus. E ele fala no versículo 17: oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Veja, irmão, ele vai um sacrifício de louvor e vai louvar a Deus. E ele tão alegre, irmão, contente, ele fala: a morte dos seus santos é preciosa para Deus. Então, irmão, ele começa a falar do amor de Deus de uma forma tremenda, de um coração grato, um coração cheio de amor e de gratidão. Esse homem, ele oferece um louvor sincero ao seu coração, já não é mais o mesmo. Agora o seu coração está tomado de alegria, de gratidão ao seu Deus. Irmão, isso que temos que ter em mente. Colocar o nosso coração diante do nosso Deus e dizer: Senhor, obrigado pelos teus livramentos. Lembre do que o Senhor fez na sua vida. Lembre do que o Senhor já fez na sua vida, tanto livramento que o Senhor já fez na sua vida. É motivo, irmão, de todo dia se alegrarmos e termos prazer nesse Deus, dizer: Senhor, eu te amo. Eu quero cada dia estar mais perto de ti. E me ajuda a caminhar nos teus atos, nos teus caminhos. E que eu, Senhor, venha cumprir os meus votos contigo. Que eu venha ter um coração grato a ti a todos os dias da minha vida. Irmãos, ama esse Deus. Lembra que esse Deus, ele é poderoso. Deus, ele ouve a nossa voz. Ele se inclina para nos ouvir. Deus, ele responde a nossa oração. Para concluirmos, irmãos, a sua vida deve ser uma canção de louvor constante a Deus. Porque Ele nos livrou, assim como o salmista, ele clamou: o Senhor me livrou da morte. Testemunho de alguém que passou pelo vale, mas saiu do outro lado com fé, foi o salmista. Passou por um momento de dificuldade, de tristeza, de tribulação, mas saiu lá fora, um homem cheio de fé, um homem de coração grato, um homem de um coração que agora só quer louvar a Deus e quer viver para Deus. Então, irmãos, que isso sirva de lição para nossas vidas, que possamos colocar diante de Deus toda a nossa súplica, todo aquilo que nossos anseios, todo aquilo, irmão, que nos atormenta. Coloque diante de Deus e lembre que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Mas, irmão, não só receba as bênçãos desse Deus, mas ame Ele. Vamos amar esse Deus de todo o nosso coração. Vamos se alegrar. Vamos dar graça ao nosso Deus. Testemunhar do que Ele fez na nossa vida. Então, irmão, assim que como este homem, ele não só recebeu as bênçãos de Deus, o livramento, mas repassou para as pessoas com cultos, com ações de graça, o que Deus tem feito na vida dele.
Então, irmão, que Deus nos abençoe. Deus nos enche de paz, de alegria e de amor por Ele. Em nome de Jesus. Amém.